Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius e nessa nossa aula a gente vai falar de um assunto muito importante que sempre aparece na grande maioria das provas, Enem, VUNESP, FUVEST, Unicamp e dentre outras, que é NOx, número de oxidação. Então bora lá? Bom pessoal, primeiro, o que é o NOx, né? NOx é a carga que o elemento vai ter, né, vai apresentar, de acordo com o composto aonde ele está inserido. Por que que, dependendo do composto aonde o elemento estiver inserido, o seu NOx altera? Porque depende de quem, né, ele está ligado, né? Porque depende da diferença também aí de eletronegatividade, né? Lembra lá da frasezinha: o fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, tá? Então, majoritariamente, o NOx dos elementos vão estar relacionados com essa diferença de eletronegatividade, mas a gente também tem algumas regras práticas, né, que eu vou apresentar para vocês na sequência. Então vamos pegar essa molécula hipotética aqui que eu coloquei para vocês, para a gente determinar o NOx dos carbonos, tá? Eu vou selecionar esse primeiro carbono aqui de vermelho, tá, para a gente determinar o NOx, e depois a gente faz o NOx do segundo carbono, que é esse carbono aqui em azul. Olhando para a fila, entre o carbono e o cloro é mais eletronegativo, né? Então, o cloro ele vai puxar o elétron do carbono para ele, ficando o cloro com carga negativa e o carbono com carga positiva, perfeito? Na sequência, a gente tem o carbono e o hidrogênio, certo? O carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então, o carbono vai atrair o elétron do hidrogênio para si, ficando com duas cargas negativas. Portanto, se a gente verificar esse primeiro carbono vermelho, ele tem duas cargas negativas e uma carga positiva. Consequentemente, o seu NOx vai ser menos 1. É o saldo, né, final. Vamos para o segundo carbono. O segundo carbono ele está ligado a oxigênio, né? Só uma observação antes da gente ir para o segundo carbono. Eu não analisei essa ligação química aqui porque o elemento é igual, né? São dois carbonos, então não existe diferença de eletronegatividade naquela região. Como aqui o carbono está ligado ao oxigênio por meio de uma ligação dupla, esse oxigênio aqui, ó, ele vai atrair dois elétrons do carbono, ficando o oxigênio menos 2 e o carbono mais 2. Só que ele está ligado a outro oxigênio na parte inferior. Então, esse oxigênio vai atrair mais um elétron desse carbono, deixando esse carbono com mais uma carga positiva. Consequentemente, o NOx desse carbono, mais 3. Perfeito, pessoal? Vamos agora para as regras de NOx. Principais regras. Regra número 1. Substância simples, o NOx vale 0, tá? O que é uma substância simples, Vini? É toda substância que é formada por um único tipo de elemento. Por exemplo, Cl2 é substância simples, P4, Fe. Perfeito? Toda substância simples, o NOx vale 0 porque não existe diferença de eletronegatividade. Segunda regra, íons monoatômicos. O que é um íon monoatômico? Um íon formado por um único átomo, né? O seu NOx é a própria carga do íon. Então, por exemplo, ó, se a gente tiver Mg2+, qual que é o NOx do magnésio? Mais 2. Se eu tiver N3-, qual que é o NOx do nitrogênio? Menos 3. Então, todo íon monoatômico, o NOx é a própria carga do íon. Regra para o hidrogênio. O hidrogênio, majoritariamente, ele vai ter o NOx principal dele sendo mais 1. Só que esse NOx mais 1 é somente se ele não estiver ligado diretamente a um metal. Por quê? Se ele estiver ligado a um metal, lembra lá da fila de eletronegatividade? O hidrogênio é praticamente o último e depois vem metais. Portanto, se ele tiver combinado diretamente a um metal, o seu NOx vai valer menos 1 porque ele vai ser o mais eletronegativo, tá? Então, aqui a exceção principal é quando você tem um hidreto metálico, tá?
Nos hidretos metálicos, o NOx do hidrogênio vale menos 1. Alguns exemplos de hidretos metálicos. Eu posso pensar no MgH2, hidreto de magnésio, e no AlH3, que é o hidreto de alumínio. Maravilha? Não esquece da exceção do hidrogênio, mas majoritariamente o seu NOx vai valer mais 1, tá certo? Porque ele é menos eletronegativo. Perfeito? Bora para a próxima regra. O oxigênio. O oxigênio aparece muito, galerinha. Lembra que a sua principal regra, né, o seu principal NOx, é que ele vale menos 2. Só que existem exceções para o oxigênio. As três mais importantes, né? Na verdade, a mais importante mesmo é do peróxido, que aparece bastante, mas eu vou citar outras duas. Nos peróxidos, que tem essa estrutura aqui, ó, que eu vou desenhar para vocês. O2, 2-, o NOx do oxigênio vai valer menos 1, pessoal. E no superóxido, que tem essa estrutura aqui, O4, 2-, o NOx do oxigênio vai valer menos meio. E tem mais uma exceção, que é no OF2. Quando o oxigênio estiver ligado ao flúor, lembra que o flúor é o mais eletronegativo. Então, o seu NOx é sempre menos 1. Portanto, aqui, como o flúor vai puxar o elétron do hidrogênio para si, do oxigênio, né? Me desculpem aqui. Então, o NOx do oxigênio vai ficar mais 2. Perfeito? Eu vou dar alguns exemplos de peróxido, tá? Exemplos aqui em cima de peróxido. A água oxigenada é o caso mais clássico que aparece, peróxido de hidrogênio. Os peróxidos das famílias 1A e 2A. Perfeito? Esse parênteses que eu coloco 1A e 2A é qualquer elemento dessas famílias, perfeito? E superóxido, a gente trabalha bastante com das famílias 1A e 2A da tabela periódica, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, aqui pode ser o elemento da família 1A2O4 ou o elemento da família 2A O4. Só estou colocando aqui as fórmulas gerais, perfeito? Bora para a próxima regra. Regra das famílias, ou grupos, né? Todos os elementos dos grupos 1 e 2 da tabela periódica têm NOx fixo. Então, aqui é mais 1 e aqui é mais 2. Cuidado, pessoal. Quando eu falo que os grupos 1 e 2 têm NOx fixo, não é se ele estiver sozinho, tá bom? Porque, por exemplo, o magnésio ele é da família 2A. Mas aqui ele vale 0, né? Porque ele está sozinho. Então, essa regra da família 1A e 2A é somente se eles estiverem conectados, né, ligados a alguém diferente deles. Perfeito? Sozinho, usa a regra de substância simples. Cuidado com os grupos 15, 16 e 17, famílias 5A, 6A e 7A. Geralmente, o NOx vai valer menos 3, menos 2 e menos 1. Só que essa regra de menos 3, menos 2 e menos 1, ela só é válida se eles forem o mais eletronegativo. Da ligação, tá certo? Se for o mais eletronegativo, vale a regra do menos 3, menos 2, menos 1. E se eles não forem o mais eletronegativo, geralmente nós vamos começar pelo outro elemento, né? O que a gente sabe a regra, tá? Ainda aqui, pessoal, é bom a gente lembrar de alguns outros, tá? A prata, o zinco e o alumínio, né, que aparecem bastante. Eu uso até uma frasezinha para lembrar aqui, ó. Vocês vão achar engraçado às vezes, né, enfim, mas é o agora, Zenaide, alegrou-se. E o NOx desses três, ele geralmente vai seguir a seguinte regra. A prata mais 1 nos compostos, o zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Eles aparecem muito.
Lembrem-se, por enquanto, aqui, de mais 2 que podem aparecer para vocês. Vou fazer um ajuste aqui na tela, só para ficar melhor. Vamos lá. A gente ainda tem, pessoal, o bismuto e o cádmio, que também podem aparecer. O bismuto, ele também tem NOx fixo, tá? É mais 3. E o cádmio também tem NOx fixo, mais 2. Mas os mais importantes são a prata, o zinco e o alumínio, perfeito? Bora para a próxima regra. Regra número 6. Substâncias neutras. Toda substância neutra, ó, a soma das cargas tem que dar 0. Vou pegar um exemplo para nós fazermos aqui. Vamos pensar que nós temos esse composto aqui, ó, K2Cr2O7. E eu quero calcular o NOx aqui do crômio. Se eu preciso calcular o NOx do crômio, eu vou usar a regra do oxigênio e do potássio. O oxigênio, ele é menos 2, principal regra. Então, ó, na parte de baixo, você vai colocar o NOx, tá bom? E na parte de cima, você vai colocar a soma das cargas. Então, bora lá. Menos 2 vezes 7, né? Porque tem 7 oxigênios, vai dar menos 14. E a soma tem que dar 0, porque é uma substância neutra. O potássio está no primeiro grupo da tabela periódica. Então, ele vale mais 1 vezes 2, mais 2. Aí você tem que pensar assim, ó. Que número que eu coloco aqui em cima, no crômio, né? Que zera tudo. Mais 12, concordam? Para subir, a gente multiplica. Para descer, a gente divide. Então, eu vou dividir 12 por 2, vai dar mais 6. É o NOx médio do crômio nesse composto, perfeito? Por que a gente fala NOx médio? Porque eu não tenho a garantia de que cada crômio vale mais 6. Por exemplo, a soma das cargas tem que ser 12, certo? Mas vamos supor que um crômio vale 8 mais 8 e o outro vale mais 4. Tá? Então, essas regrinhas é para calcular o NOx médio e não o NOx real, né? Vamos pensar assim, do elemento, tá certo? E vamos para a nossa última regrinha. Íons poliatômicos, a soma das cargas tem que ser igual à carga do íon. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode pensar no NH4+. E eu quero calcular aqui o NOx do nitrogênio. O hidrogênio vale mais 1, perfeito? Vai ficar mais 1 vezes 4 mais 4. Só que agora a soma não vai ser igual a 0. Vai ser igual à carga do íon, que é mais 1, né? O número que eu coloco ali em cima no N, que dá mais 1 a soma, né? É menos 3. Para subir, a gente multiplicou. Para descer, a gente divide. Só mais uma dica para vocês aqui, meus queridos. Existem alguns exercícios que a gente só vai conseguir calcular o NOx dos elementos, né? Fazendo uma associação com ácidos, né? Com ânions de ácidos. Então, não esqueçam do seguinte, ó. Vamos supor que eu dou esse composto aqui, ó. MnCO3. E eu quero que você calcule para mim o NOx do manganês. Só que não dá para calcular o NOx do manganês diretamente. Por quê? Tanto o manganês quanto o carbono têm NOx variável. Consequentemente, a gente tem que usar de um artifício que é o seguinte. Por exemplo, ó, o SO4 ele veio do ácido sulfúrico. Então, você vai interpretar que essa estrutura toda tem NOx menos 2. Na carga, na verdade, né? Não chega a ser o NOx, porque é a somatória do NOx do enxofre com o oxigênio para dar menos 2. Você vai interpretar outras coisas, por exemplo, o PO4, né? Ele é sempre 3 menos. O CO3 que apareceu ali para nós, ele é sempre 2 menos. O NO3, que é o nitrato, é sempre menos. E nós temos mais um que pode aparecer, que é a hidroxila, né? O OH-.
Lembrem-se desses, tá? E olha por quê. Você vai interpretar que tudo isso aqui, ó, o carbonato, tudo isso tem uma carga menos 2. Para dar zero, você concorda que o manganês aqui tem que ser mais 2, né? Perfeito, pessoal? Então, cuidado quando aparece coisas desse tipo, tá? Porque aí você vai ter que relembrar um pouquinho de ácidos, né? Ânions de ácidos, para você conseguir se sair bem na determinação do NOx. Perfeito? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de NOx. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado, tá, da minha explicação por aí sobre o assunto. Não deixem de seguir a gente lá na nossa página do Instagram, tá? Ciência.volátil. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like, que a gente sempre vai trazer coisas novas para cá. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima!